As regras que definem uma entidade cósmica na Marvel, como a maioria das coisas nos quadrinhos, são vagas e mal definidas. Em grande parte, depende de quem está escrevendo aquela história. Geralmente, uma entidade cósmica é qualquer ser que exerce imenso poder em uma escala de notoriedade para outros seres cósmicos. Ou então, seres que servem para um plano maior na escala multiversal. Seres que são, na verdade, conceitos da própria existência. Aquele que representa a morte, aquele que representa a vida, que representa o esquecimento ou a destruição, e outros seres nesse estilo. Dependendo do roteiro ou da história, alguns personagens se tornam mais importantes, ou então menos importantes, subindo ou descendo dessa hierarquia cósmica. Já outros personagens são tão poderosos e importantes que eles se mantêm no topo dessa hierarquia, independente de mudanças. Bom, então vamos ver de fato como é que funciona toda essa hierarquia das entidades cósmicas na Marvel, de acordo com a própria Marvel, mas também de acordo com a minha própria opinião. Afinal, essa estrutura, essa hierarquia vive mudando nos quadrinhos, então também é preciso de um pouco de interpretação, e vocês vão entender isso ao decorrer desse vídeo. Como eu vejo toda essa estrutura cósmica na Marvel, afinal ela vive mudando, então é preciso de um pouco de interpretação também. Então quem é o mais poderoso? Quem manda em quem? E quem só obedece? Vem comigo que a gente vai conhecer tudo agora mesmo. Tudo se iniciou na Marvel com o primeiro ser cósmico, aquele chamado de The One Above All, ou aquele acima de todos. Ele fica no topo da hierarquia, aquele que criou tudo e todos, o Deus criador supremo da Marvel. E ele também representa os escritores, os redatores, cara, né? Todos os artistas ali que estão envoltos da editora Marvel. Esse ser supremo, o The One Above All, ele é a representação da própria Marvel. Ele existe enquanto a Marvel existir. Ele é a própria editora, então ninguém manda mais do que ele, ninguém sabe mais o que vai acontecer do que ele mesmo, e ninguém pode alterar a história como ele mesmo, né? Porque tudo que acontece na Marvel é feito pela própria Marvel. Alguns dizem que o The One Above All é a representação do próprio Stan Lee, que é o pai da Marvel. O Stan Lee criou a maioria dos personagens e conceitos dentro dos quadrinhos da Marvel. Não há nenhum ser mais poderoso que o The One Above All, e não há nada que ele não possa fazer. Ele é o verdadeiro ser onipotente, onisciente e onipresente. Mas bem, ao lado do Stan Lee, existiu também uma outra pessoa tão importante quanto ele mesmo, né? Que criou também diversos conceitos e histórias e personagens na Marvel. Esse cara era chamado de Jack Kirby. Ele também era um escritor, desenhista e roteirista das histórias em quadrinhos. Então ele e o Stan Lee foram os principais responsáveis pela criação da Marvel. E aí nos quadrinhos tem um personagem chamado de Fulcrum, e outras vezes também chamado de Jack, o Barman, pois ele tem um bar cósmico, mas ele também é dito como sendo uma das entidades cósmicas mais poderosas de todas. Os fãs acreditam que o Fulcrum é a manifestação do próprio Jack Kirby dentro dos quadrinhos, e que o Fulcrum é uma parte também do The One Above All. Tanto que o Fulcrum também é dito como onipotente e onisciente. Os Celestiais o obedecem, e os Vigias do Multiverso também o obedecem. Na minha opinião, para ser dito como onipotente, tem que ser o The One Above All ou uma parte dele, cara, porque a onipotência, esse conceito de onipotência, é um poder capaz de tudo, e só quem conseguiria fazer isso é a própria Marvel, né, a editora. Para ser dito como onipotência, na minha opinião, tem que ser o One Above All, ou então uma parte dele, porque ele é o único ser totalmente onipotente na Marvel. A onipotência é o poder de fazer absolutamente tudo, e só quem consegue fazer isso é a editora, o conceito da editora, que é o The One Above All. Não existe uma onipotência maior do que outra onipotência, é tipo, não existe um infinito maior que o infinito, é meio que isso. Então se o Fulcrum realmente tem onipotência, ou ele é uma parte do The One Above All, ou o próprio The One Above All também manifestando de uma outra forma, ou então ele não deveria possuir essa onipotência. Tem uma página também nos quadrinhos da Marvel que diz que tudo que existe no multiverso é para servir ao Fulcrum. Nessa mesma página é dito também que a realidade só se mantém no lugar pela vontade do Fulcrum, mostrando que sim, ele pode ser uma parte, ou então o próprio The One Above All. Afinal, ele sendo Jack Kirby, também faria parte do conceito de existência da Marvel. E então, quem representa isso é o The One Above All, mostrando que sim, ele pode mesmo ser uma
uma parte, ou então o próprio Deonna Boval. Afinal, ele sendo o Jack Kirby, também faria parte do conceito de existência da Marvel. Afinal, ele é um escritor, desenhista, roteirista. Quem representa, né, esse conceito dentro da Marvel, como eu já falei, é o Deonna Boval. Em contrapartida, na Marvel, temos um outro ser, que é o oposto do Deonna Boval, que é o criador de tudo, né? A entidade cósmica que representa o conceito de total destruição de tudo que existe ou irá existir. O Deon Bello-Al, o fim da editora Marvel, o pior cenário da editora, sem roteiristas, sem redatores, desenhistas e tal. É o fim realmente de tudo. O Deonna Boval é o deus que representa a criação do universo Marvel, como eu disse pra vocês. E o Deon Bello-Al, que é o demôniozão supremo da Marvel, aquele abaixo de todos, é o fim total desse universo nos quadrinhos. É dito que aquele acima de todos, apesar de representar o bem e a vida em toda a criação, ele também possui o poder de destruir tudo. Afinal, ele é o mais poderoso. Então esse seu lado de destruição se manifesta como sendo o Deon Bello-Al, aquele abaixo de todos. Ele é o verdadeiro demônio na Marvel, o verdadeiro Satanás ou o diabo, como você queira chamar. Ele é o mais poderoso ser demoníaco de todos. Como uma parte do Deon Aboval, ele também tem o mesmo nível de poder, só que ele fica preso na sua própria dimensão, a dimensão chamada de Bello Place, o inferno abaixo de todos os infernos. O seu objetivo final é destruir todo o multiverso, até ele se tornar o único ser a existir. Existem também algumas teorias, né, explicadas pelo Doutor Estranho e pelo Bruce Banner dentro dos quadrinhos da Marvel, que diz que as criaturas da Marvel que querem causar também destruições, como o Knu, o deus dos simbiontes e do vazio, ou então alguns seres demoníacos, podem também ter sido criados ou influenciados pelo Deon Bello-Al. Seguindo a hierarquia cósmica, temos outros seres menores, como por exemplo o Tribunal Vivo, o juiz do multiverso, que responde somente ao Deonna Boval. A sua função é proteger o multiverso e evitar o desequilíbrio das forças cósmicas, evitar que um universo específico se torne muito mais poderoso do que outro universo, e evitar também que esses universos perturbem o equilíbrio cósmico. Ele age mais nos quadrinhos, né? Ele aparece normalmente quando um universo está ameaçando a existência de vários outros universos. Normalmente quando algum universo, né, perde esse equilíbrio e começa a ameaçar um outro universo, causando uma incursão, ou então ameaçar alguns, sei lá, outros 3 universos, o Tribunal Vivo não se mete muito no meio não. Ele deixa o trabalho para outras entidades cósmicas, né, menores. Então resumindo, ele tem mais o que fazer, né? O cara é o juiz de todo o multiverso da Marvel, cara. Ele não vai se meter em qualquer história. Ele tem permissão para criar ou destruir tudo e possui o maior poder entre as entidades cósmicas, ficando abaixo apenas do Fulcrum, On Bello-Al e o Deonna Boval. O legal do Tribunal Vivo é que ele possui 3 faces e 3 consciências, né? Tudo isso em uma só. Todas as 3 faces precisam concordar com uma ação, e só assim ele começa a agir e assim intervir em algo. Com apenas a força do seu pensamento, ele é capaz de destruir, criar, manipular a realidade, transmutar ou então recriar qualquer coisa na existência, indiferente à época, local ou distância em que esteja. O Tribunal Vivo, cara, ele está ciente de tudo que acontece no multiverso da Marvel, né? E as outras entidades menores também se reportam a ele, explicando as coisas para ele, conversando com ele, né? Passando essas informações. Então assim, ele pode realmente ser considerado como uma das entidades cósmicas mais poderosas da Marvel. Uma coisa importante para você entender melhor as aparições do Tribunal Vivo é o seguinte: ele existe fora do multiverso da Marvel, controlando tudo. Porém, em cada realidade, em cada universo, ele coloca um avatar dele mesmo. Então é o seguinte, existem vários avatares do Tribunal Vivo espalhados pelo multiverso, né, por vários universos diferentes na Marvel. Porém, fora do multiverso, só existe um Tribunal Vivo. Então, quando você vê algum personagem matando o Tribunal Vivo, né, como já aconteceu algumas vezes nos quadrinhos, quem está morrendo ali é um dos avatares do Tribunal Vivo. São praticamente infinitos avatares, e se um dia todos eles se juntarem, digamos assim, aí teremos o real poder do Tribunal, cara. E isso é muito importante saber pra gente entrar nas nossas próximas entidades cósmicas. Mas calma aí, se você chegou até aqui e tá achando interessante esse conteúdo, tá gostando dessa hierarquia cósmica, me apoia aqui no canal. Eu nunca vi ninguém, cara, nenhum vídeo, nenhum canal, nem sei lá, nenhuma matéria explicando a hierarquia cósmica da Marvel. Então deu muito trabalho reler os quadrinhos, reunir essas informações e trazer aqui pra vocês. Então se você puder me apoiar com o seu like e também comentando a sua opinião aqui embaixo, né? Ah, eu concordei com a sua hierarquia, não concordo com isso aqui é legal, comenta, cara, eu gosto de interagir com vocês, beleza? Bom, então voltando, abaixo do Tribunal Vivo temos 4
entidades cósmicas que possuem o mesmo nível de poder e são consideradas também entidades primordiais: Eternidade, Infinito, a Morte e o Oblivion, que também é chamado de o Esquecimento. Calma que eu vou explicar cada uma dessas entidades. A Eternidade é a entidade cósmica que é a personificação do multiverso, que é infinito e se estende por toda a eternidade. Junto com a Eternidade está a sua irmã, que é chamada de Infinito, e a sua irmã, Infinito, é a personificação de todo o espaço. Juntas, essas entidades formam o espaço-tempo do multiverso da Marvel. Infinito e Eternidade normalmente só agem quando o tempo e o espaço de uma realidade, de um universo, tá entrando em desequilíbrio, tá entrando em colapso. Pra quem viu o filme Thor, Amor e Trovão, viu lá que tinha um dos avatares da Eternidade, só que ali ela foi adaptada como um gênio da lâmpada, né? Era uma entidade que concedia desejos para quem chegasse até ela. Ficou meio estranho isso. Mas bem, então junto com Eternidade e Infinito, no mesmo nível de poder, temos a Morte, que representa a decadência e destruição de todo o universo. As origens da Morte são incertas, mas sabe-se que ela nasceu junto com todo o universo da Marvel e junto também com essas 4 entidades cósmicas. A Morte é a representação física da devastação, destruição e da ruína. Ela nunca é vista como uma figura maligna ou vilanesca, mas sim como algo necessário para a sobrevivência do universo. Como ela é uma força fundamental, ela não possui uma forma física real, digamos assim, mas geralmente ela aparece como uma humana, ou então como um esqueleto humano. A Morte, ela vive no Reino da Morte, uma dimensão alternativa aonde só os mortos têm acesso. Uma curiosidade também é que nesse Reino dos Mortos, né, existe o Poço da Sabedoria. Provavelmente ele dá acesso a toda a sabedoria reunida dos mortos. Então assim, esse poço, né, é mostrado nos quadrinhos que ele tem as respostas para qualquer pergunta que você tiver. Junto com essa parte de destruição que a Morte traz, também temos uma outra entidade cósmica que, na minha opinião, é até mais poderosa do que a Morte. Porém, são irmãs e ficam ali bem pau a pau, foram criadas juntas, digamos assim, que é a entidade chamada de Oblivion, o Esquecimento. É uma outra entidade cósmica que também faz parte dos 4 pilares da realidade. Oblivion é o verdadeiro Deus do caos, Deus do vazio, da escuridão e da destruição. Ele representa a inexistência, o vazio primordial que existia antes mesmo da criação do próprio multiverso. Ele vê as suas entidades cósmicas companheiras, né, Eternidade, Infinito e a Morte, que surgiram quando o universo foi criado, como irmãos. Todos eles possuem praticamente o mesmo nível de poder e de influência cósmica. Nos quadrinhos foi dito que o Knu, o deus dos simbiontes, não era o verdadeiro senhor do abismo primordial, e sim o Oblivion. O Knu, na verdade, só conseguia manipular essas forças do Oblivion, né, que vinham do Oblivion. O Knu, então, é como um dos avatares do próprio Oblivion, assim como o Rei do Caos, o Mikaboshi. Eles são seres que sugam poderes do próprio Oblivion, e os poderes cósmicos desse ser, né, do Oblivion, são quase limitados, incluindo onisciência, quase onipotência e uma onipresença. Na minha opinião, dentre as entidades cósmicas que são irmãs, né, Eternidade, Infinito e a Morte, o Oblivion é a mais poderosa entidade dessas aí que eu falei, ficando abaixo ali só do Tribunal Vivo mesmo. Aqui agora, pessoal, é onde a coisa fica um pouco mais polêmica, digamos assim. Temos os Beyonders, ou então o Beyonder, que é toda uma raça de seres cósmicos ultramente poderosos. Vale ressaltar que os Beyonders são diferentes do ser chamado de o Beyonder. O Beyonder é aquele carinha que parece um humano, mas que é um dos personagens mais poderosos de toda a Marvel, que foi inclusive responsável, né, pelos eventos ali de Guerras Secretas. Já os Beyonders é toda uma raça de seres com aparências diferentes e um nível de poder também menor do que a desse carinha do Beyonder. Não se sabe exatamente se o Beyonder faz parte da raça dos Beyonders ou se ele é só um ser isolado. O nome deles, né, que é bem parecido, acaba confundindo tudo e a aparência deles também é diferente, então meio que separa eles. Só que por não ter informações precisas da origem desses personagens, eu vou colocar os Beyonders e o Beyonder aqui junto, como se fossem de uma única raça. Mas bem, continuando falando dos Beyonders, né, como uma raça, eles vieram de fora do multiverso, um reino além. Provavelmente eles eram os deuses mais poderosos do seu próprio multiverso, e então do nada decidiram vir aqui, visitar o nosso multiverso, a Marvel. Eu entendo os Beyonders da seguinte maneira, presta atenção. Imagina que o multiverso da DC Comics, lá da Liga da Justiça, Darkseid Superman, né, tem lá a Presença, que é o deus supremo da DC, e todas aquelas entidades
entidades cósmicas fossem do nada, né, esse multiverso da DC Comics, do nada, decidisse visitar o multiverso da Marvel. Seria uma bagunça de entidades e personagens da DC Comics e entidades e personagens da Marvel, né? Seria tipo uma invasão das entidades cósmicas da DC pro universo da Marvel. Chegando na Marvel, as entidades cósmicas da DC seriam altamente poderosas, rivalizariam com as entidades da própria Marvel. Pois bem, é assim que eu entendo os Beyonders, cara. Já li várias vezes e eu só consigo entender, faz sentido pra mim dessa forma. Os Beyonders eram seres mais poderosos do seu próprio multiverso, que era fora do multiverso da Marvel, e eles decidiram vir pra cá. Por isso então eles são tão poderosos. E nos quadrinhos eles chegaram aparecendo ali, destruindo todas as entidades cósmicas da própria Marvel, mostrando que eles eram muito poderosos. Só que, obviamente, eram avatares dessas entidades. Eles são mais fortes do que os avatares da eternidade, do que o do infinito, do que a morte, etc. Nos quadrinhos, o Beyonder mais famoso foi capaz até mesmo de destruir a própria morte e depois trazê-la de volta. Todas as entidades cósmicas poderosas do multiverso foram incapazes de deter o Beyonder, incluindo o Tribunal Vivo, Eternidade, a Morte, Oblivion, etc. Mas lembrando, isso é importante, por isso que eu falo toda hora, eram avatares dessas entidades, não elas completas. Outra vez, nos quadrinhos, 3 Beyonders se juntaram e foram até um avatar do Tribunal Vivo e o mataram, sem mais nem menos. Então assim, eles são seres assustadores. Inclusive, o Beyonder é o responsável pelo reboot da Marvel, como eu já falei, Guerras Secretas, alterando realidades e mudando personagens e etc. Mas em quesito hierárquico, eu deixo eles aqui nessa posição abaixo dessas entidades que eu mencionei anteriormente, porque também nesse âmbito hierárquico, eles não mandam em nada, eles não fazem parte do multiverso da Marvel como entidades cósmicas primordiais e essenciais para o nosso universo. Eles são meio que invasores. Mas então, voltando para a hierarquia cósmica, abaixo daquelas 4 entidades cósmicas fundamentais, né, que são Oblivion, Eternidade, Infinito e Morte, temos algumas outras entidades cósmicas que também são necessárias para o multiverso funcionar perfeitamente. Uma delas é a Rainha do Nada, ou a Rainha do Nunca, ou no inglês Queen of Never's. Ela existe fora do espaço e do tempo, em um plano de inexistência, uma dimensão alternativa, conhecida como a Terra do Não Pode Ser, ou do Não Deveria Ser. A Rainha do Nunca é um par romântico com a própria Eternidade, outro ser cósmico da Marvel, e possui o mesmo nível de poder dessas entidades principais. Afinal, a Eternidade representa o multiverso, e a Rainha do Nunca representa todas as possibilidades existentes nesse multiverso. Ela pode ver todos os futuros, saber e mudar o que vai acontecer, alterando realidades e criando novos universos. O jeito de acabar com essa entidade é acabar com as histórias da Marvel, né? Acabar com os futuros, com as próximas edições, ou então com todas as realidades, com todas as possibilidades de existência. Só que para isso acontecer, a Marvel deveria fechar as portas, né? Parar de lançar histórias e apagar todas as histórias. Assim você estaria apagando todas as possibilidades de existências, né, de histórias da Marvel. E isso a gente sabe que também não vai acontecer. Nos quadrinhos, a Rainha do Nada explicou ao Surfista Prateado o que significava o seu posto de entidade cósmica. Ela disse que sem ela e o coração dela, a cada momento que se passava, um número infinito de futuros e realidades alternativas morreriam dentro dela. E ainda falando de outras entidades cósmicas, temos aqui Mestre Ordem e Lorde Caos. Esses dois representam também duas coisas fundamentais: a Ordem e o Caos. E a gente sabe que o multiverso anda dentro desses dois extremos, né, da Ordem e do Caos, tendo eventos de caos muitas vezes, mas no fim volta para a Ordem e tudo fica estabilizado. Eles juntos então asseguram e representam também o equilíbrio do universo. Os dois estão constantemente em conflitos um com o outro, mas sempre que algo interfere nesse equilíbrio, os poderes da Ordem e do Caos entram em ação. Eles são capazes até mesmo de manipular outras entidades para alcançar o estado de neutralidade, e por diversas vezes já interferiram em grandes eventos sem que ninguém tivesse consciência de que estavam agindo por influência de algo maior e mais poderoso. Mas mesmo com tudo isso, eles viviam brigando, cara, nunca conseguiam encontrar realmente um equilíbrio entre eles mesmos, entre o Caos e a Ordem. E então eles decidiram meio que dividir os seus poderes e criou um novo ser cósmico. Assim então nasceu o In-Betweener, ou aqui no Brasil que é chamado de o Intermediário, aquele que consegue equilibrar as coisas entre a Ordem e o Caos. O Intermediário é uma entidade cósmica que existe como a síntese dos principais conceitos do universo: vida e morte, realidade e ilusão, bem e mal, lógica e emoção, existência e a não existência, o nada. Com isso então o Intermediário ajuda na tomada de decisão das entidades cósmicas, né,
e também no equilíbrio do multiverso. Agora, representando a vida, temos a entidade Fênix, né, ou muito conhecida como Força Fênix. É uma das mais antigas entidades cósmicas do universo da Marvel, representando a vida que ainda não foi gerada, como também as forças da criação e da destruição. É dito que a Fênix é o fogo da onde todas as coisas nasceram e é o núcleo da onde o cosmos foi criado. A Força Fênix também pode manipular o passado, o futuro e o presente. A gente também não conhece a origem da entidade Fênix, né, exatamente, mas também é dito que ela foi criada junto ali com a origem do próprio multiverso. Tudo que se sabe é que ela serve como uma mantedora da ordem do universo também, assim como o próprio Galactus e os Celestiais. A Fênix é uma força da natureza que visa o equilíbrio. O seu trabalho de destruir e reconstruir é apoiado inclusive por entidades primordiais, como o próprio Tribunal Vivo. E como eu disse no início, cara, para você entender a Força Fênix, ela é a força de toda a criação. E você pode interpretar ela como sendo talvez o Big Bang em todos os universos, o que permitiu a criação de tudo. Às vezes, a Força Fênix é meio que nerfada quando ela está com algum hospedeiro. Porém, a entidade Fênix, por si só, cara, ela está então nessa colocação. Temos agora o ser chamado de Abraxas, né? Eu chamo ele dessa forma, mas talvez tenha outra forma de chamar pelo nome dele. É uma entidade cósmica que também fica perto no nível de poder ali com a própria Fênix. Enquanto a Eternidade é a personificação física do multiverso da Marvel, Abraxas é o oposto. Ele é a personificação da destruição do multiverso. E ele nasceu quando o multiverso também foi criado. É dito que Abraxas nasceu dentro da própria Eternidade. E era dito que um ser era responsável por não deixar o Abraxas ser libertado. E esse ser era o Galactus. Acontece que o Galactus, né, da realidade primordial, uma das versões do Galactus, acabou morrendo. E assim o Abraxas foi libertado. O Abraxas logo começou a viajar por várias realidades alternativas, destruindo todas, inclusive matando várias versões do próprio Galactus. Ele só foi parado quando o Franklin Richards se aliou ao Galactus e eles ainda usaram o Nulificador Total para destruir o Abraxas e assim restaurar o equilíbrio. Como eu disse para vocês, o Abraxas já foi mostrado matando o Galactus e outras versões do próprio, né, do Devorador de Mundos. E ele também vem como sendo uma contraparte da Eternidade. Por isso, ele é muito poderoso e merece essa posição na hierarquia cósmica. Depois de tudo isso, as coisas ficam meio incertas, mas o que sabemos é que com a força da criação, que eu interpreto como sendo a Força Fênix, foi criado o primeiro universo a partir de um Big Bang. E esse universo tomou uma forma própria e foi chamado de o primeiro firmamento, uma outra entidade cósmica super poderosa. E a história que sabemos é o seguinte: o Deona Boval estava lá no multiverso, né? E a história que a gente sabe é que o Deona Boval, né, o Deus Supremo da Marvel, tinha criado já o Tribunal Vivo, algumas entidades ali, e ele estava fora do que existe, não tinha nada, não tinha universos nem o multiverso direito. E aí o Deona Boval, ele decidiu criar alguma coisa, e ele criou um primeiro universo. Esse primeiro universo, então, tomou uma forma e foi chamado de o primeiro firmamento. Esse primeiro firmamento, né, essa entidade cósmica, então assume a responsabilidade de criar outros universos e outras raças alienígenas como seus auxiliadores, pegando para si a tarefa de criar vida, para ser mais exato. E é isso que o primeiro firmamento faz. Ele cria outras duas raças incrivelmente poderosas, que ficaram conhecidas depois como os Celestiais e os Aspirantes. Porém, falaremos só depois dos Celestiais e dos Aspirantes, no próximo vídeo, a parte 2 da hierarquia cósmica da Marvel. Sim, nerds, existem várias outras entidades cósmicas que também pertencem a essa hierarquia cósmica da Marvel. O Galactus, os Senhores Infernais, né, que são Mephisto, Sidorak e outros, os Skyfathers, como Odin e Zeus, Nêmesis, os Vigias do Multiverso e etc. Todos esses personagens, essas entidades, estarão na parte 2 desse vídeo. Então se inscreve aqui no canal, porque essa parte já tá gravada, já tá editada. Eu só tô esperando para poder soltar para vocês. Então se inscreve aí e deixa muito like que eu solto.